Uma boa noite também aos que estão acompanhando pelo Facebook. Eu estou sem meu celular aqui, então não tenho nenhuma ideia quem está nos acompanhando. Mas boa noite, Deus abençoe a sua vida. Bom, nós estamos aí na parte final do estudo, que já iniciamos há algum tempo, falando sobre a segurança de salvação. Falando sobre a questão se um salvo realmente pode ter segurança de estar salvo para sempre, se realmente o que a Bíblia diz, a vida eterna, se realmente é eterna, ou se talvez há um equívoco aí, né, da palavra de Deus, e não é tão eterna assim, mas a gente então pode perder. Então nós temos aí falado muitos estudos, nós estamos agora na parte final. Basicamente, eu acho que a conclusão, né, do que nós falamos já, vários estudos, se não me engano, há 32 mensagens, né, 32 mensagens, 32 estudos bíblicos com relação à segurança de salvação, né? O tema que nós temos falado é em Cristo para sempre. E vale lembrar as diretrizes, né, que nós temos que analisar o versículo, né, no seu contexto. E se o texto não fala sobre salvação, ou mais fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Um versículo também deve ser baseado no todo, né, que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. E em terceiro lugar, qualquer doutrina bíblica, qualquer ensinamento, também tem que ser baseado no todo que a Bíblia ensina sobre aquilo. Então, seguindo essas diretrizes, estamos tranquilos de não ensinar nenhuma heresia ou nada que a Bíblia não fale aquilo. E nós chegamos então à parte final. Basicamente o tema de hoje é salvação pelas obras versus salvação pela graça. Salvação pelas obras versus salvação pela graça. Vamos orar, Pai. Neste momento agradecemos ao Senhor pela oportunidade mais uma vez, pelo cuidado da minha voz, e agradecemos também pelo que o seu Santo Espírito já tem feito até aqui, tocando em nossos corações através dos hinos, da primeira parte do culto. E eu tenho certeza, Pai, que os irmãos aqui, pelo menos a maioria, já sente tocado pelo Espírito Santo, e podemos agora, nesse momento, Pai, transmitir a sua palavra, tirando qualquer dúvida que tenha ficado a respeito desse importante assunto, que é a salvação e principalmente a segurança de salvação. Agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, então temos aí basicamente uma balança, né? O que pesa mais? O que pesa mais? Interessante que essa balança lembra um pouco aí um falso ensinamento, né? Sobre a salvação das obras, né? Se você fizer obras boas, né? Mais obras boas, a sua balança lá, né, das obras boas vai ficar mais pesada, tal, e aí você vai entrar no céu, né? Mas se fizer mais obras más, as obras más então vai ficar mais pesada e você não vai ser salvo, né? Tem um ensinamento assim que nossas obras estão aí numa balança, né? Se a gente está fazendo mais obras boas ou mais obras más. Mas a questão que pesa realmente é o pagamento pela salvação. O que pesa realmente é o que Cristo fez por nós na cruz. Então pesa muito mais do que qualquer obra que o ser humano possa fazer, tanto para ganhar a salvação, quanto também para manter a salvação. Então, as obras, realmente, a Bíblia fala que o nosso melhor, para Deus, é considerado como imundícia, né? Nossas melhores obras, para Deus, cheira mal. Então, as obras não servem de nada para Deus. Mas o que Cristo fez na cruz valeu para tudo o que representa o Velho Testamento e valeu também para tudo que representa depois de Cristo. Ou seja, né, Cristo é o centro. Tanto antes de Cristo, né, tanto no Velho Testamento, quanto depois de Cristo, ele ainda continua sendo o centro, e não é as obras humanas que vai tirar isso, né? Então Jesus é aquele que pesa na salvação. Mas em que
esses dois pensamentos concordam? Em que esses dois pensamentos concordam? A salvação pela graça segura ou a salvação condicional assegurada pela perseverança, né, do salvo? O que esses dois pensamentos concordam? Esses dois pensamentos concordam que muitos que afirmam serem salvos vivem no pecado. Muitos que afirmam serem salvos vivem no pecado. Entendeu o que eu quis dizer? Afirmam, né? Então, provavelmente não sejam, mas afirmam serem salvos. O nome de Jesus também é desonrado por aqueles que não obedecem à Bíblia. Então, os dois pensamentos concordam que o nome de Jesus tem sido desonrado por pessoas que se dizem salvas, se dizem cristãs, mas não obedecem à palavra de Deus. Os dois pensamentos concordam que existe a chamada graça barata, ou seja, algo, né, que produz uma crença fácil, seguida de profissões de fé vazias, que não há nenhuma transformação, mas apenas talvez emocionou com a mensagem, emocionou com as músicas, emocionou com o que Cristo fez na cruz do Calvário, mas não deixou nada daquilo entrar no seu coração para fazer uma transformação. Não houve o novo nascimento. Isso é chamado de graça barata, que é pregado aí fora. Pressões também, a pressão emocional sobre as crianças, fazendo com que as crianças recebam, né, a Cristo, ou sejam salvas mais cedo em suas vidas. Há uma pressão muitas vezes, e essas crianças, muitas chegam à fase adulta ou à fase da adolescência, né, que é a fase mais terrível, e entram então em determinados pecados, vão para o mundo, saem da igreja, nunca mais voltam, e ainda seus pais dizem que essas crianças são salvas, que essas pessoas são salvas, só porque fez uma decisão quando criança. E essa pressão é triste, é triste. É triste essa pressão que muitas vezes fazemos das crianças, para que mais cedo elas recebam Cristo, e elas não recebem de verdade, elas não entendem o Evangelho, e aí na fase adulta vão para o mundo, e vão aí muitas vezes para o mundo achando que são salvos. O pior é isso. O pior é isso. Então os dois pensamentos concordam nisso que eu estou dizendo. Os dois pensamentos concordam que bandidos são supostamente salvos, mas depois voltam ao mundo do crime, né? Supostamente salvos, mas depois voltam ao mundo do crime. Os dois pensamentos concordam que artistas dizem que se converteram, né? Atores, atrizes, cantores, personalidades do mundo, eles dizem que se converteram, mas continuam na mesma vida imoral. Muitos ainda, né, fazendo filmes de tamanha violência, muitos ainda pousando nu em revistas masculinas, e outras coisas mais, e dizendo que são salvos, são cristãos. Os dois pensamentos concordam nisso. Os dois pensamentos concordam que escândalos de evangelistas, né, que usam a televisão, que muitas vezes se mostram mulherengos, se mostram amantes do dinheiro, mas, como a Bíblia chama essas pessoas de lobos devoradores. Os dois pensamentos concordam com isso. Os dois pensamentos concordam que políticos que se dizem evangélicos, mas que na prática se comportam igual ou até pior que políticos que não se consideram cristãos. É alguma coisa estranha aí, não é verdade? Aqueles que deveriam dar o exemplo, muitas vezes que não são cristãos, é mais exemplo do que os que se dizem cristãos. Então os dois pensamentos concordam que ser chamado cristão se tornou já há algum tempo algo popular, bom para os negócios. Para os políticos, por exemplo, significa votos. Eu sou cristão. Significa votos do povo, né, evangélico do Brasil, que é um grande número. O cristianismo, irmãos, os dois pensamentos concordam que o cristianismo se tornou uma religião de confusão. É ou não é?
uma confusão muito grande. Eu falei outro dia, preguei uma mensagem outro dia, você entra numa igreja evangélica, você vê um tipo de culto, você vê algumas práticas ali, você entra em outra igreja evangélica com outro nome, você vê um outro tipo de culto, outras práticas ali, você entra numa outra igreja evangélica, você vê outro tipo de culto, outras práticas ali. O que aconteceu, irmãos? Com o povo evangélico? Há uma confusão. Os dois pensamentos, tanto os que concordam que a salvação é segura, quanto aqueles que acham que a salvação tem que ser, a pessoa tem que permanecer para ser salvo, concorda que o cristianismo se tornou uma religião de confusão. Qualquer cristão, irmãos, que tenha um mínimo de zelo pela honra do Senhor Jesus Cristo, se sente envergonhado pelo que acontece atualmente, se sente desapontado com os escândalos bizarros no meio cristão, e até mesmo dentro de igrejas que um dia foram consideradas referência de seriedade. Qualquer cristão com o mínimo de senso moral cristão se sente envergonhado com a atual situação do povo evangélico. Mas o que concordamos então? Termina aqui. O que tanto os que creem pela salvação eterna, quanto os que creem pela salvação condicional, a concordância acaba aqui. A começar pela análise que fazem sobre a situação caótica do cristianismo. A análise que fazem é diferente. Por exemplo, os da salvação condicional dizem que essas pessoas, que aí se dizem cristãos, mas estão no mundo, elas foram salvas, mas perderam a salvação. Mas os que creem na segurança de salvação dizem que essas pessoas nunca foram salvas, mas são apenas crentes professos. Ou seja, fizeram uma profissão de fé, da boca para fora, crentes nominais. Muitos desses estão dentro das igrejas evangélicas, gostaram da igreja evangélica, estão ali frequentando a igreja evangélica, mas nunca foram salvos, nunca nasceram de novo, crentes nominais. E eles vão para o mundo, não aconteceu nada diferente, apenas saiu da igreja, mas nunca foram salvos para perder a salvação. Não tem como você perder algo que você nunca teve. Qual que é o propósito desse estudo? E a gente está finalizando ele hoje, né? O propósito desse estudo bíblico é mostrar que o salvo verdadeiro tem a vida eterna. A Bíblia chama de vida eterna. Enquanto que a visão contrária a isso, ou contrária ao que a Bíblia diz, é enganosa. Por quê? Por vários motivos. Olha só. Porque essa visão da condição, da salvação condicional, essa visão não é bíblica, pois a Bíblia jamais sugere que um salvo verdadeiro possa correr o risco de perecer no inferno. A Bíblia jamais dá essa liberdade, pelo menos essa abertura, a pensarmos que um crente verdadeiro corre o risco de ir para o inferno. E ela é contrária, enganosa, porque ela também define a palavra eterno ou eterna, como sendo algo menos que eterno. Algo que não é tão eterno assim. Então ela é enganosa, porque também ela mostra um entendimento errôneo do significado da palavra graça. O que significa graça? Favor imerecido. Ou seja, se eu então estou fazendo por merecer, já não é mais graça. Se eu estou tentando permanecer, tentando continuar a crer, então já não é mais graça, porque eu estou fazendo por merecer. Então ela é enganosa porque ela mostra um entendimento errôneo sobre o significado da palavra graça. Ela é errônea também porque ela ensina que a obra de Cristo na cruz não é suficiente. Ou seja, a obra de Cristo na cruz foi fraca. A obra de Cristo na cruz não paga todos os pecados, não apaga todos os pecados, e o homem então precisa aí fazer a sua parte, talvez até sendo um co-salvador da sua própria vida. Então ela é errônea também porque ela diz, ou ela tenta misturar graça e obras, o que a Bíblia diz que é impossível fazer isso.
É impossível misturar graça e obras. Falamos isso em outro estudo. Se é graça, já não é mais obras. E se é por obras, não tem como ser pela graça. Ela é errônea também porque ela se esquece de que o homem não é capaz de se salvar e de se manter salvo. As nossas obras para Deus, como eu já disse, são como imundícias, né? Não há nada que nós possamos fazer de bom, a Bíblia nos diz. Vimos já o texto lá em Romanos, né? Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Então ela se esquece que o homem não é capaz, ele não tem condições, nem de se salvar, e muito menos de manter sua salvação. Ela é errônea também, esse pensamento da salvação condicional, porque ela ensina que uma pessoa pode nascer de novo várias vezes. Nascer de novo, e aí perdeu, tem que nascer de novo, e aí perdeu, tem que nascer de novo. Isso é uma ficção, isso não existe na Bíblia. Isso que eu acabei de fazer aqui é algo estranho à palavra de Deus. Não há nenhum momento na Bíblia, nenhum texto que deixa isso aberto para que a pessoa nasça de novo, nasça de novo, nasça de novo, nasça de novo, né? Várias vezes. Mas o nascimento é uma vez só. O próprio batismo é um só, que a gente fez aqui com o Eduardo. Ela é errônea também porque ela insiste que a salvação é um processo condicionado ao cumprimento de requisitos pelo homem. Ou seja, se ele cumprir aqueles requisitos, ele vai manter-se salvo. Mas se não, então ele não vai conseguir. Ela é errônea também porque ela nega a segurança da salvação que a Bíblia dá em vários textos bíblicos. A Bíblia dá segurança. A palavra de Deus é um livro de segurança, são palavras de segurança. O nosso Deus é um Deus de segurança, amém? E ela é errônea porque ela abre uma brecha para o homem se vangloriar no céu, podendo se gabar, né, de sua fidelidade, perseverança, o que é totalmente contrário ao ensino das Escrituras. Né? Aquele que se gloria, o que Deus vai fazer com ele? Vai humilhar. Mas aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Então é um ensinamento contrário às Escrituras. Você chegar lá no céu, opa, eu estou aqui porque eu permaneci. Eu sou bom. Eu fui bom, rapaz. Lá, o Josimar não conseguiu não, né? Mas o que é isso, irmão, né? Que pensamento mais antibíblico. Então é um ensinamento contrário à Bíblia, enganoso por todos estes motivos. A segurança de salvação é um ensino consistente na palavra de Deus. Uma vez em Cristo para sempre. Porque não depende de mim me manter, mas depende de Cristo me manter. Amém? E por isso eu posso ter segurança. Nós vamos fazer agora, basicamente, aí, olhando a diferença em alguns pontos dos dois pensamentos. Passa, irmão Cristo. Segurança eterna e a segurança condicional. Por exemplo, com respeito ao Evangelho, a segurança eterna, ou seja, aqueles que creem na segurança eterna, com respeito ao Evangelho, eles creem que a salvação é recebida ou é ganha, né, quando você crê, quando você deposita sua confiança em Jesus, conforme diz lá em Atos 16:31, né, crê no Senhor Jesus e será salvo. Né, e lá ainda tem, né, tu e a tua casa. Mas é o princípio aqui. A segurança condicional também crê a mesma coisa, ou seja, aqueles que creem na segurança condicional também crê que para ser salvo tem que crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas com respeito à salvação, então, aqueles que creem na segurança eterna, eles dizem que a salvação é uma obra completa, uma obra eterna de Deus, quando o pecador crê em Jesus, quando o pecador coloca a sua confiança em Jesus, se arrepende, logicamente, né, de seus pecados e coloca a sua confiança em Jesus. Mas aqueles que creem na segurança condicional, já o ensinamento é que não é um ato. A salvação não é um momento que você deposita sua confiança em Cristo. A salvação é um processo. Você começa a ser salvo, e a partir do momento que você começa, talvez, a crer em Cristo, você começou,
E aí é um processo contínuo, ou seja, você vai crendo aí todo dia, até Cristo voltar. E Cristo voltando, você morrendo, você crendo todo dia, aí você vai ser salvo. É um processo, ok? Porque nós sabemos que biblicamente não é, né? Isso que a Bíblia diz. Com respeito à fé, a segurança eterna, ou seja, aqueles que creem em segurança eterna, creem que o verdadeiro salvo nunca deixa de ter fé em Cristo. Ou seja, ele vai permanecer. Não para ganhar a salvação, mas ele vai permanecer porque ele é salvo. E não há nada mais que ele queira fazer. Então, o verdadeiro salvo, ele nunca deixa de ter fé em Cristo. Mas os que creem na segurança condicional, eles pregam, ensinam que um crente pode decidir não crer mais em Jesus. Só se for louco, né? Louco varrido, né? Como a gente já explicou, a pessoa talvez pode ter algum problema da mente, né? Algumas coisas aí que não está batendo bem, né? Os parafusos caiu, não sei. E aí, pessoalmente, pode, talvez, né? Aí pode falar umas barbaridades dessas. Mas um crente verdadeiro nunca vai fazer isso. Alguém que experimentou a graça de Deus, alguém que experimentou a salvação, a vida eterna, a mudança de direção do inferno para o céu, jamais ele vai querer voltar aí para o inferno, né? Então, esse ensinamento é contrário às Escrituras. Com respeito ao pecado, aqueles que creem na segurança eterna, creem que qualquer pecado quebra a comunhão com Deus, mas não quebra o relacionamento de pai e filho, não quebra o relacionamento com Deus de pai e filho, porque Deus se torna nosso pai quando nós cremos em Cristo. Mas os que creem na segurança condicional, eles ensinam que o pecado quebra o relacionamento com Deus, fazendo então um cristão perder a salvação. Se ele peca, acabou, perdeu. Precisa nascer de novo, precisa ser salvo de novo. E só um detalhe aqui nessa questão do pecado aí, não deixa muito claro, né, quais pecados, né? Parece que tem uns pecados mais importantes do que outros, né? Alguns perdem, outros não. É outra coisa, né? Outra coisa antibíblica também, né? Fazer essa distinção de pecado. Mas a expiação. Aqueles que creem na segurança eterna, eles creem que a morte de Cristo expiou todos os pecados do crente, ou seja, passados, presentes e até pecados futuros. Cristo fez uma obra completa. Todos os pecados foram colocados em Cristo, passado, presente e futuro. Mas os que creem na segurança condicional, eles dizem que, ou parece implicar que a morte de Cristo expiou os pecados até a pessoa crer. Ou seja, você creu agora, então os pecados passados estão perdoados, Jesus perdoou, Jesus pagou na cruz, mas daqui para frente é por sua conta. Aí você dá um jeitinho aí. Então, totalmente contrário às Escrituras, né? Sobre as obras, os que creem na segurança de salvação, creem que a obra não tem nenhum papel, nem para ganhar e nem para manter a salvação. Ou seja, ela não tem nenhum papel, não ajuda em nada, nem a ganhar e muito menos a manter. Mas a gente sabe que o salvo, o verdadeiro salvo, ele vai ter boas obras. É uma consequência, obrigado, é uma consequência, né? Automaticamente ele vai ter boas obras, porque o Espírito Santo habita nele e vai fazer realmente ele ter boas obras. Mas os da segurança condicional, eles creem que a salvação não é pelas obras, mas o crente precisa manter firme para não perder. Há uma coisa que não bate, né? Se não é pelas obras, mas tem que manter pelas obras, né? Então, alguma coisa que não bate muito bem. Sobre a certeza, a segurança, aqueles que creem na segurança eterna, creem que a salvação é um presente. Cristo terminou a obra de redenção, ou seja, está feito. Eu gosto sempre de dizer, Jesus falou as últimas palavras, na verdade, as penúltimas palavras, né? Na cruz, dizendo, está consumado. O que significa isso? Está feito. A salvação está aberta. Todos podem ser salvos agora. Cumpri a minha missão.
E aí depois ele diz as últimas palavras, né? Pai, né, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, temos certeza, não há dúvida. Mas os que creem na segurança condicional, eles creem que ter certeza não é possível, pois ninguém sabe se continuará firme até o fim. Por isso que muitas vezes, não sei se você já fez essa pergunta, muitas vezes você pergunta para alguém, e aí, você tem certeza da sua salvação? Né? Se morresse hoje, vai para o céu? Aí alguns dizem assim, quando você para a pergunta na metade, dizem assim, né? Você tem certeza da sua salvação? Eu estou tentando, porque eu não tenho certeza. E quando você faz a pergunta completa, né? Se você morresse hoje, você tem certeza que vai para o céu? Aí eles respondem assim, hoje sim. É porque hoje sim? É porque amanhã talvez não tenha. Não é coisa esquisita, né? Então eles não têm certeza. É uma insegurança. E só algo aqui, abrindo um parênteses, né? Essas igrejas que pregam dessa forma, eu conheci muitas pessoas dessas igrejas. Aliás, eu fui criado nessas igrejas até aos 10 anos de idade. Ou seja, se você mantém firme, se você continua na igreja, você é salvo. Mas se você sai, você perde. E é incrível como que saem pessoas dessas igrejas. É incrível como que saem pessoas dessa igreja. Não firmam. É interessante, é algo totalmente assim. Se eles pregam isso, era para todo mundo ficar lá, né? Mas não fica. A motivação para a santidade. Os que creem na segurança eterna, eles creem que o salvo, ele não quer pecar. Aquele que é salvo, ele não tem vontade de pecar, ele não tem vontade de desagradar a Deus, ele não quer entristecer o Espírito Santo, ele não quer realmente desagradar o Pai, ele não tem essa vontade, devido aí ao amor que ele já recebeu, o grande amor que ele já recebeu de Jesus, ao que Cristo fez por ele na cruz. A última pessoa que o salvo quer entristecer é o Senhor Jesus, que morreu por ele. Mas os que creem na segurança condicional, eles creem que o crente, né, que se sente seguro, ou o crente que se sente seguro, ou que crê na segurança da salvação, ele pode então sair para o mundo e pode pecar à vontade, porque está salvo mesmo, né? E tendo uma vida descuidada. Né? Isso muitas vezes eles jogam, já conversei com pessoas assim, eles jogam na nossa cara. Então, eu posso ir para o mundo, eu posso fazer isso, aquilo lá, né? Sou salvo mesmo, não perca a salvação. A questão é, você quer? Eu não quero, nunca quis. Né? Me converti com 10 anos de idade. Nunca quis conhecer o mundo. Nunca quis saber como é que é o mundo, como é que é fumar, como é que é beber, como é que é adulterar, fornicar. Nunca quis saber. Não estou dizendo que eu não tinha lutas. Tinha e ainda tenho até hoje. Mas não é o que eu quero. Ou seja, o crente verdadeiro, ele vai querer agradar a Deus, ele vai querer ser fiel até o fim. Mas o crente, ou seja, aquele que não é salvo, sim, ele pode fazer isso, achar que é salvo. Eu vou para o mundo, eu estou salvo mesmo. Aí, cuidado, talvez nunca foi, né? E aí nós chegamos, irmãos, à conclusão, tanto esse último estudo, quanto também de toda a sequência de estudos. Se não me engano, essa é a 32º estudo, e o último também. Concluindo, chegamos à conclusão de que cabe a você analisar biblicamente, analise biblicamente as duas posições. Não analise segundo a sabedoria humana, porque a sabedoria humana pode partir para alguns pontos que a Bíblia mesmo diz que a sabedoria humana é como, ou seja, a sabedoria de Deus é como loucura, né, para os que perecem. Então, não pela sabedoria humana, porque ela não vai entender as coisas de Deus, mas pela Bíblia. Cabe a você analisar biblicamente, segundo a Bíblia, se podemos ter certeza e segurança de salvação, confiados na obra redentora de Cristo, ou se a Bíblia deixa claro que ninguém pode estar seguro em Cristo. Se a Bíblia deixa claro que nós podemos aí nadar e morrer na praia,
né? Um termo aí muito usado, né? Nos dias de hoje. Se a Bíblia fala também ou mostra que os apóstolos, em suas cartas, aí no Novo Testamento, se a Bíblia mostra que esses apóstolos eram inseguros, mostravam insegurança, de que talvez está salvo, mas não sei se eu vou estar salvo depois, tal, então não tenho certeza se eu vou, né, chegar lá. Se a Bíblia mostra essa insegurança através dos escritores da Bíblia. Mas, pelo menos eu, e talvez aí os irmãos, né, depois de tantos estudos que temos feito, nós já sabemos a resposta. Amém? Nós já sabíamos antes, mas esses estudos, todos os temas, todos os textos bíblicos que nós olhamos, serviu realmente para fortalecer a convicção de segurança de salvação. Amém? Alguma pergunta, irmãos, antes da gente terminar? Ou comentário? O microfone está funcionando? Se tiver, levante a mão e aí se não tiver, a gente vai terminar. Não? Ok, então vamos colocar de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela segurança que o Senhor nos dá. Enquanto muitos estão aí fora, sem segurança nenhuma, e quando partem para a sua palavra, ainda continuam inseguras, mas a tua palavra nos dá segurança. Obrigado, Senhor, por ter me salvado até cedo, com 10 anos de idade, mas ter me mantido firme, ter me mantido salvo até hoje. Tenho certeza absoluta que vai me manter salvo até o fim, e não porque eu mereço, não porque eu sou melhor, mas porque o Senhor prometeu na sua palavra, não só a mim, mas a todos aqueles que creem. Obrigado, Senhor, por tão grande obra que o Senhor tem feito na cruz, tomando o meu lugar, pagando todos os meus pecados. Obrigado por também me usar na sua obra. Sei que eu não sou digno, Pai, nem de ser salvo, muito menos de ser um pastor, mas tudo é pela sua graça, tudo é realmente pelo seu plano eterno de fazer maravilhas, milagres, e toda honra, realmente, toda honra seja dada ao Senhor, hoje e para sempre, porque somos meros servos, meros objetos, mas salvos em Cristo Jesus, lavados pelo sangue de Cristo. Nossos nomes estão escritos no livro da vida e dali nunca mais sairá. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Se houver alguém aqui dentro, ou alguém que está acompanhando pelo Facebook que ainda não tem essa segurança, Pai, toca nessa vida para que possa procurar ajuda, possa procurar alguém que possa explicar melhor, ou talvez possa procurar estudar mais a Bíblia com respeito à salvação, os textos bíblicos, e fortalecer realmente a segurança e depositar realmente totalmente sua confiança em Cristo e não em si mesmo. Em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar por um momento.